E então fique de pé para que a gente proceda com a leitura no Salmo 84 e em seguida vamos aos cânticos espirituais. Leitura alternada, Salmo 84. A palavra de Deus diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Amém. Que Deus aplique sua palavra em nosso coração. Passar para o nosso ministro de louvor, Thales, para conduzir então esse momento de cânticos espirituais. Vamos adorar a Deus? Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Veio em minha vida num dia especial, tocou meu coração
meus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei-me um verdadeiro adorador. Como achaste? Pai, como achaste a Davi? Vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção que me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache-me um verdadeiro adorador. É meu prazer, meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer te dar o meu louvor. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache-me um verdadeiro adorador. Ache-me um verdadeiro adorador. Amém. Poder sentar, irmãos. Vamos ter uma palavra de oração. E em seguida vamos passar a palavra para o presbítero Djalma, que vai fazer o anúncio da palavra de Deus. Oremos. Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Nós te somos gratos porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para engrandecer o teu nome, para te louvar, para dizer, Senhor, o quanto e declarar o quanto o Senhor tem nos beneficiado, o quanto o Senhor tem sido bondoso para conosco, o quanto a tua mão tem se movido em nosso favor. Nós louvamos e engrandecemos o teu nome, porque tudo, Senhor,
que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós alcançamos até hoje, sobretudo, a maior de todas as coisas, o maior de todos os presentes, a maior coisa que o homem pode almejar, que é a vida eterna, através da salvação na pessoa bendita do teu Filho Jesus Cristo. Todas essas coisas vieram de ti, Senhor. E nós reconhecemos nessa manhã a bondade do Senhor e te louvamos por causa disso. Quero lhe pedir nesse instante que o Senhor prepare uma boa palavra para nós, para que a gente ouça o teu Espírito falando em nossas mentes, em nossos corações, através da exposição da palavra de Deus. E que, meu Deus, possamos ter uma renovação nessa manhã, uma transformação, um crescimento, meu Deus, em santificação pela ação poderosa da tua palavra. Abençoa Djalma, que vai fazer isso hoje, que vai ser o veículo, que vai ser o teu servo, o instrumento usado para trazer a palavra que o Senhor determinou para a Igreja Moriá nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Inicialmente quero pedir desculpas aos amados irmãos por não conduzir essa primeira parte, já que nós estávamos ali numa lição muito interessante com os nossos adolescentes e de um tema muito importante, que é a palavra de Deus é de fato, a Bíblia é a palavra de Deus? Quais são as evidências internas e externas para afirmarmos que ela é a palavra de Deus? Então estávamos ali na dinâmica e vamos concluir na semana que vem. Um outro aviso também, irmãos, um comunicado. Quando eu estava me aproximando, eu vi o presbítero Cruz estava falando da eleição para presbítero. O conteúdo não peguei, mas a ideia era essa, eleição. Então que os irmãos continuem orando, informar a igreja que saiu nossa transferência para Brasília, foi publicado no boletim do Exército terça-feira, de terça para quarta-feira. Então nós temos aí 30 dias para ser desligado de Salvador. A gente vai entrar com um pedido para prorrogar até dezembro, em razão do ano letivo. Entretanto, se a analista for chamada para o concurso que ela fez para Brasília, nesse meado agora de agosto ou setembro, a gente vai pedir para ser desligado entre agosto e setembro. Então daí a importância da igreja estar orando para que possa ajudar Josevaldo, o presbítero Gustavo, nas tarefas, na administração da igreja e também no anjo da igreja, o pastor Maurício. Vamos orar. Deus há de cumprir o seu mistério aqui nessa igreja. Abra a sua Bíblia, meu irmão, em Neemias capítulo 2, versículo 17. Neemias capítulo 2, apenas fique de pé, aquele que puder, mas eu queria que você ficasse com sua Bíblia aberta, e de fato nós vamos usá-la. Neemias capítulo 2, versículo 17. Vamos ler todos juntos? Aqueles que puderem ficar de pé. Neemias, lá perto de Esdras, Esther, você vai achar o livro de Neemias. Leiamos, pois. Então lhes disse: está vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas.
Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser ó pó. Amém. Podeis assentar, irmãos. O livro de Neemias, é necessário nós falarmos um pouco do contexto, não demorar muito, mas é importante em razão de termos alguns novatos na igreja, alguns recém-convertidos e muitas vezes, se a gente falar numa linguagem para quem já é crente, não vai entender. O contexto é que o povo de Israel, pela sua desobediência, foi levado para cativeiro, cativo da Babilônia, através de um rei chamado Nabucodonosor. E lá ficou por 70 anos. E depois que assumiu um novo rei e uma nova nação, que foram os medos e persas, houve uma autorização do rei para retornar aquele povo para Jerusalém, aqueles que tinham sido levados cativeiro, o povo de Israel que tinha sido levado cativeiro. Entretanto, ficou alguns que não tinham sido levados lá em Jerusalém. Então, Neemias e Esdras fazem parte desse momento de reconstrução dos muros e também reconstrução do templo em Jerusalém. Então, eles retornam para Jerusalém, Neemias especificamente, para a reconstrução do muro, para a reedificação do muro. Então, Neemias recebeu notícia do seu irmão Anani, que seus irmãos que ficaram em Jerusalém, que não tinham se levado ao cativeiro, cativos, estavam em miséria, em situação de extrema pobreza e miséria. Então o rei Artaxerxes determinou o retorno de Neemias para a reedificação do muro. Então nossa ideia hoje pela manhã, irmãos, é falarmos sobre a reedificação. Conquanto foi uma reedificação dos muros, um aspecto físico, ele também não deixa de ser espiritual. Aquela reedificação trouxe também momentos, trouxe também aspectos espirituais para a vida daqueles que retornaram e daqueles que estavam em Jerusalém, que não tinham sido levados cativos para a Babilônia. Se não, vejamos, a reedificação dos muros de Jerusalém trouxe união para aquele povo. Capítulo 3 diz, os que trabalharam na reedificação dos muros. Então, todo o capítulo 3 traz a listagem daqueles que trabalharam na reedificação. Então, houve união para a reedificação daquele muro, para a reconstrução daquele muro. Então, todo o capítulo 3 diz as famílias que trabalharam em cada parte em que ela trabalhou. Por exemplo, no versículo 1 diz, então se dispôs Eliasabe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, sentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Versículo 1. Então, na reconstrução, houve essa união das famílias que estavam destroçadas, que estavam separadas, que estavam muitas vezes sem contato, para a reedificação do muro. Então aquela reedificação, apesar de ter sido física, afirmo novamente, ela trouxe esse aspecto espiritual para o povo de Israel. Trouxe também a ideia de nação. Eles tinham perdido a ideia de nação. Lógico, para se formar uma nação, tem que ter alguns aspectos. Tem que ter língua, território, cultura, tradição. Aí se constitui uma nação. Por isso que a gente não pode dizer nação Yanomami. É errado. Por que não pode dizer que no Brasil tem nação Yanomami? Porque eles não têm território próprio. Tem até idioma, cultura, tradição, mas não tem território. O território dele pertence ao território maior, que é o território nacional, o território brasileiro. Então isso é uma ideia estrangeira para se criar ali uma nação Yanomami, mas não existe. Assim também como em Israel não existia nação, eles estavam cativos. Eles tinham tradição, tinham idioma, ou seja, a língua própria deles, entretanto não tinha território, não tinha soberania, estavam em terras estrangeiras. Então, a reconstrução
permitiu essa ideia de nação. Vamos ver aí, Neemias capítulo 7, versículo 5. Diz assim: então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito. Dali então foi feito toda uma pesquisa e a genealogia daquele povo, dando a ideia de nação. A reconstrução do muro permitiu isso. O tema do livro de Neemias é a soberania de Deus nas ações humanas e a reconstrução do muro. Esse é o tema principal do livro de Neemias. Mas a reedificação trouxe também, irmãos, para aquele povo a ideia de unidade, todos com o mesmo propósito. Neemias capítulo 4, versículo 6, diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então, unidade para reedificar aquele muro. O povo se volta para a palavra de Deus. A reedificação também permitiu isso, voltar para a palavra de Deus. Neemias capítulo 8, versículo 1. O que é que diz? E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou, como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdra, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Houve um retorno à leitura da palavra, à observância da lei, porque eles tinham esquecido, tinham ido para a Babilônia por causa da não observância das escrituras sagradas, porque deixaram de adorar ao Deus verdadeiro para adorar a outros deuses, a irem após outros deuses. Daí porque o povo foi para o cativo. Foi necessário essa, vamos dizer assim, essa advertência, esse castigo de Deus, para que o povo se voltasse às escrituras sagradas. E reedificação permitiu isso, que o povo se juntasse novamente e fossem lido a Bíblia, as escrituras sagradas e o que nela se continha. A reconstrução também permitiu o arrependimento e confissão de pecado. O povo leu a palavra, o povo estava com a palavra, o povo tinha um líder espiritual, Neemias e Esdra, o sacerdote, e aí sim houve uma confissão e arrependimento de pecado. Neemias capítulo 9, versículo 1, diz assim: no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terras sobre si. Jejuns e pano de saco. Houve arrependimento pelos seus pecados cometidos e uma promessa de restabelecimento de uma aliança. Firmaram uma aliança entre Deus, entre eles e Deus, que está no versículo 38 desse mesmo capítulo. Por causa de tudo isso, estabelecemos a aliança. Capítulo 9, versículo 38. Por causa de tudo isto, estabelecemos a aliança fiel e a escrevemos. E selaram-nos os nossos príncipes e os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Então a reconstrução do muro, irmãos, permitiu todo esse processo de voltar novamente a adorar e servir a Deus de todo o seu coração. E houve também festas no restabelecimento desse muro. Os festejos dos tabernáculos também foi assim estabelecido, as festas dos tabernáculos com a reedificação do muro. Então, irmãos, é tempo de reedificação das nossas vidas, em todas as áreas, na área espiritual, na área sentimental, na área relacional. Então, é isso que nós queremos falar nessa manhã. Qual área da nossa vida, da sua vida,
que precisa de reedificação? Qual a área? Quais são os muros que estão derribados, que estão no chão, que precisam ser reerguidos e restabelecidos novamente? Porque ele vai trazer algumas consequências boas e maravilhosas para a sua vida. Olha o que aconteceu com Neemias e o povo naquele momento. Voltaram a festejar, voltaram a ter uma comunhão um com o outro, passaram a ter unidade. Famílias foram restabelecidas, laços foram refeitos, amizades foram feitas, casamentos feitos e restabelecidos, filhos que de repente no cativeiro perderam o contato com o pai e com a mãe, novamente retornaram a ter esse contato. O interessante, quando a gente lê o livro de Esdras, houve uma tentativa de reconstrução do muro, mas foi impedido. E no livro de Neemias, assim acontece. Esdras teve a reconstrução do templo e tentaram reconstruir os muros. Não foi permitido. No livro de Neemias, há a concretização. Se no passado alguma coisa impediu dessa reconstrução sua, quem sabe se não é agora a hora de reconstruir, de levantar o muro que estava derribado, daqueles laços, daquela amizade que tinha perdido, daquele contato com a família que se perdeu, que deixou de existir e que é necessário restabelecer. Quando eu fiz a escola de sargento das armas, infelizmente o pastor não está aqui, nem o Júlio César, mas temos ali o nosso irmão, o Daniel. A gente aprende para fazer a progressão no terreno e atingir um objetivo, a gente tem que fazer 4 perguntas na nossa mente. Para onde vou? Por onde vou? Como vou? E quando vou? Então você quer atingir um determinado lugar e você está aqui. Para onde vou? Por onde vou? Como vou? E quando vou? A gente aprende isso na escola de sargento. E a gente vai fazer esse exercício agora pela manhã. Se o objetivo é reedificação, a gente vai fazer esse objetivo. Por onde vou? Qual o caminho que eu devo seguir para essa reedificação? Para levantar esse muro da nossa vida que está derribado. Então, o primeiro caminho, irmãos, que devemos ter ou fazer é a oração. Abra sua Bíblia, Neemias capítulo 4, Neemias capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 11. Neemias capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 11. O que é que diz? Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, pelos seus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e o trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com as tua mão poderosa. Ah, Senhor,
Estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Então Neemias se humilhou na presença do Senhor. Confessou os seus pecados. Confessou que o seu povo tinha errado, tinha transgredido a lei do Senhor, que era necessário jejuar e voltar, e pediu que o Senhor fosse com ele quando estivesse na presença do rei Artaxerxes. Então a primeira atitude que nós devemos ter, o primeiro caminho, por onde vou, ou melhor, para onde vou? Através do caminho. Que caminho é esse? Jesus. E a oração nele. Buscar no Senhor em oração para ter nosso muro reerguido e reedificado novamente. Então, por onde vou? Qual o caminho? Oração. Sem oração, a gente não vai para lugar nenhum. Fica impossível no plano espiritual restabelecer, reerguer os muros novamente. Então, o primeiro exercício que devemos fazer, por onde vou? Quando vou? Qual é o tempo para essa reedificação? Neemias estava condicionado ao tempo do rei. Tanto é que ele pergunta a Neemias: quando é que você vai? E quando é que você volta? Qual é o tempo do seu retorno? Quanto tempo você vai passar lá? Está lá registrado em Neemias 2:6. Então o rei estabeleceu e quis saber o tempo. E qual é o nosso tempo de reedificação? O tempo é hoje e agora. É hoje. Não existe amanhã nem depois. É agora. Agora é hora da reedificação. Então, quando eu vou fazer essa reedificação? O tempo? Agora. Porque é importante. E como vou fazer isso aí? Com ânimo. Abra aí. Neemias 4:17. Não, melhor. Neemias 4:6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou, até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Nós devemos reedificar aqueles muros da nossa vida, que estão derribados através do ânimo no Senhor, para fazer essas coisas. O povo estava animado, o povo estava com vontade de fazer, de reconstruir, porque o muro representa segurança, o muro representa proteção. Quando a gente assiste aqueles filmes da Idade Média, o grande obstáculo das tropas invasoras era transpor o muro. Daí aquelas escadas, fogos, lançar fogo para tentar quebrar o portão de entrada, porque ali reside a segurança. Aquele muro permite segurança. Aquela fortaleza está protegida. Então, daí nossa necessidade de reerguer esses muros da nossa vida, porque nos traz segurança, nos traz estabilidade, nos traz proteção para esse mundo difícil o qual nós vivemos. Não podemos deixar brechas, deixar partes por fazer. Tem que ser todos reerguidos em todos os perímetros da nossa área, da nossa vida. Então, o muro representa isso: proteção, segurança. Então, tem que ter ânimo, tem que ter vontade, disposição para tal coisa. E, por fim, para que a reedificação? Para a nossa própria felicidade, para o nosso próprio estabelecimento sentimental, espiritual, emocional. Pastor Maurício costuma dizer: quando não perdoamos alguém, nós mesmos nos sentimos maus, nós mesmos sofremos. Aquele mal fica nos corroendo e a gente sofre. E a gente pena, porque não houve o perdão estabelecido.
E às vezes o nosso vizinho, o nosso irmão, o nosso parente nem sabe o que está acontecendo com a gente e aquela coisa está ali dentro de nós, nos corroendo. Então é necessário haver esse perdão para que a nossa própria vida fique em paz e nos traga a felicidade. Tanto é que após a reedificação, o povo teve ânimo até para festejar, e festejaram as festas dos tabernáculos, conforme a lei estabelecia de Moisés, com cabanas e tudo mais. E voltaram até alegria, ânimo, voltaram aos rituais que antes eles faziam com seus pais e que tinha perdido com a saída para o cativeiro. E que com a reedificação do muro foi restabelecido e a festa aconteceu. Então, quando nós edificamos os nossos muros das nossas vidas, as nossas vidas se tornam mais alegres, somos mais felizes. Daí a importância para nós mesmos, não é nem para aquele que está do outro lado. A reedificação é importante para nós, nos traz estabilidade, segurança, tranquilidade, confiança e é o nosso porto seguro. Alguns cuidados, irmãos, devemos ter na hora da reedificação. É fechar as brechas. Não deixar as brechas fechadas. Diz assim, no capítulo 4, versículo 7. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdotitas, que a reparação do muro de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Nós devemos fechar as brechas dos nossos muros. Quais são elas? Você sabe quais são. Mas podemos dizer algumas delas. Por exemplo, o orgulho. Ah, não fiz, não sou eu. Alguém tem que vir ao meu encontro. Eu estou sempre certo. Nunca erro. Alguém é que errou. Ele errou, ela errou. Então, isso aí são as brechas que precisam ser fechadas. Não podemos deixar. Um outro cuidado também, com o próprio inimigo. Neemias teve esses dois cidadãos como inimigos e opositores na reconstrução do muro, Sambalate e Tobias. Houve mais alguns, mas esses foram os mais importantes. Então, o inimigo das nossas almas está sempre aí, para muitas vezes incutir na nossa mente que nós somos os mais corretos, os certos em determinadas questões, o que não erramos nunca. E ele está sempre dizendo, você não errou, você é bom, você consegue, você está sempre certo. E muitas vezes não somos o certo em determinadas questões. Precisamos dar ouvido à voz do Senhor, voltar à palavra e pedir perdão. E não dar ouvido ao inimigo. Antigamente passavam os desenhos animados, Tom e Jerry. E quando um cometia determinada coisa, aí ficava um anjinho de um lado e o diabinho do outro, infernizando o Tom ou o Jerry, né? É mais ou menos assim. Uma voz convencendo você que é a palavra de Deus, do certo e do que é correto. Mas também tem o outro lado, o inimigo, dizendo que não. E você deve seguir os seus próprios conceitos, você deve vencer pelas suas próprias forças, você é o certo, e você deve fazer tal e tal situação, tomar tal e tal atitude. Então, devemos ter cuidado com relação aos nossos inimigos. E por fim, irmãos, devemos lutar para que o Senhor nos ajude a reedificar os muros das nossas vidas. Só o Senhor pode nos ajudar. No início eu falei que o livro de Neemias tem um tema principal, que é a soberania de Deus na ação do homem,
e a reconstrução do muro. O livro gira em torno desses dois temas. Sem Deus, nós não podemos fazer nada. É necessário o Senhor nos ajudar, nos dar força para conseguirmos. Porque até no livro de Neemias, tem um momento em que o profeta chama a atenção das autoridades, porque as autoridades estavam oprimindo o povo, mesmo depois do retorno. Então Neemias chega e diz assim: nós já sofremos no cativeiro, e agora que estamos como nação, vocês continuam oprimindo os seus irmãos? Então, mesmo depois do retorno, o povo com a unidade, com ânimo, mesmo assim, existiam alguns que estavam ainda oprimindo o povo, cobrando pelas terras, hipotecando as terras dos seus próprios irmãos. E Neemias repreende aqueles que estavam fazendo isso e dá o exemplo através da sua vida. E repreende aqueles irmãos que estavam com esse tipo de atitude. Ou seja, saíram do cativeiro, saíram da situação de miséria, mas não deixava de oprimir os seus próprios irmãos. Então só Deus pode colocar em nós a consciência do certo e do errado e a possibilidade da reconstrução dos muros das nossas vidas. Que Deus nos abençoe, irmãos. Procurei ser assim bem pontual nos assuntos, mas que falou meu coração. E eu tenho certeza que falou também ao coração dos amados irmãos. Que Deus nos abençoe e nos traga logo mais à noite para a celebração da ceia do Senhor e dos dízimos, entrega dos dízimos e das ofertas. Vamos ficar de pé? Pedir então ao nosso irmão presbítero Gustavo que nos eleve a Deus em oração. E assim estamos encerrando esse culto pela manhã ao nosso Deus. Tem um hino no nosso inário. Hino 400. Oração por proteção. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Queremos lhe pedir que nos abençoe,
Abençoe nas áreas espiritual, sentimental. Abençoe-nos na área da saúde. Senhor, nós precisamos da Tua presença em nossas vidas. Nós precisamos nos conduzir buscando o Senhor através da oração, erguendo aquilo que está derrubado em nossas vidas, fazendo diferente, nos animando para seguirmos uma vida mais correta, uma vida diante de Ti, uma vida que glorifique o Teu nome. Cada um de nós, meu Deus, tem alguma coisa a ser melhorada. Muitos de nós temos muitas coisas a serem melhoradas. Sem Ti, meu Deus, nada podemos fazer. Queremos pedir a Tua ajuda. Queremos pedir o Teu auxílio. Queremos pedir a Tua presença. E por isso, Senhor, queremos pedir que nos abençoe com a presença do Teu Espírito, com a presença de Jesus em nós. Nos abençoa, Senhor, que hoje à noite possamos estar aqui com todo ânimo para tomar do pão, beber do cálice, para receber também esse alimento espiritual que nos anima, nos fortalece, nos ergue e faz com que a gente possa estar muito próximo do nosso Senhor Jesus. Abençoa nossas vidas, nos dá um domingo de paz, um domingo de descanso, um domingo dedicado a Ti, e que seja assim, meu Deus, até o dia que o Senhor volte. Em nome do Teu Filho Jesus é que nós te oramos. Amém. Podem sentar, queridos. Até a noite. Nós aguardamos vocês.